Bom, pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre a nossa aula de não ferrosos, tá? Abordando principalmente, abordando o metal cobre, tá? Então, quando a gente começa, são duas aulas, né? Então, essa aula aqui é a parte 1, tá? Nessa parte 1, a gente começa falando normalmente sobre propriedades e aplicações, tá? Então, quando a gente pensa no cobre, tá? Vocês devem saber já da disciplina de história, talvez em alguma vivência que vocês tiveram no dia a dia. Vocês sabem que o cobre foi um dos primeiros metais, aliás, ele foi o primeiro metal descoberto pelo homem, né? Eu acho que talvez o ouro tenha sido descoberto antes do cobre, mas o cobre é um dos primeiros metais utilizados pela humanidade. Tá? E ele também tem uma particularidade bastante interessante, que não necessariamente é importante para a metalurgia, mas é uma curiosidade. O cobre, ao lado do ouro, é o único metal que não tem o aspecto prateado. Né? O cobre tem aquele aspecto avermelhado que vocês já devem ter visto nos fios de luz da casa de vocês. Né? Os fios de condutividade de condução elétrica da casa de vocês, eles são feitos de cobre e se vocês olharem para eles, eles não têm o aspecto prateado como o alumínio, o aço ou os outros metais que a gente vê no dia a dia. Ao contrário disso, ao lado do ouro, que tem a coloração amarelada, o cobre tem coloração avermelhada, sendo os dois únicos metais que não possuem a cor prateada. Tá? Então tem essas particularidades importantes sobre o cobre, sendo um dos primeiros metais descobertos pelo homem, e além disso ele é um dos poucos, ou, aliás, um dos dois metais que não possui coloração prateada. Tá? Em relação às propriedades do cobre, a gente tem como principal propriedade a condutividade. Condutividade elétrica e a condutividade térmica. Tá? Essas aqui são duas propriedades importantes do cobre. Tá? Além disso, ele é um metal bastante dúctil e mole, tá? O que inviabiliza algumas aplicações estruturais, tanto que existe ele normalmente ele é utilizado na forma de liga, quando a gente usa ele para aplicações em peças mais estruturais, tá? Porque o cobre puro ele não tem a dureza necessária, tá? Então normalmente precisa ser ligado a um outro metal para que ele atinja uma dureza mínima para ter a resistência necessária para constituir uma peça. Tá? Além disso, ele tem uma elevada resistência à corrosão. Tá? Por isso, ele tem algumas aplicações específicas, especialmente na indústria marítima, né? Então, com uso em navios e tal, porque ele tem uma elevada resistência à corrosão, tá? E aí, entre as aplicações, tá? As principais aplicações dele, a grande aplicação dele é como fios elétricos, né? Todo mundo conhece o cobre do uso dele na forma de fios elétricos, tá? Ele também é bastante utilizado devido à condutividade térmica na forma de trocador de calor. Tá? Então, o cobre é bastante utilizado como trocador de calor em aplicações mais específicas da indústria química, até na produção de bebidas, por exemplo. Existem várias colunas feitas de cobre que a ideia ali é aquecer ou resfriar as coisas rapidamente. Tá? Como o cobre ganha calor ou perde calor bastante rápido, ele é bastante utilizado como trocador de calor. Tá? Umas aplicações mais secundárias, mas também
importante, tá? Aqui ele também é utilizado explorando a condutividade térmica dele, também como condutor elétrico, mas ele é utilizado em motores elétricos, está bastante utilizado no mundo de hoje, onde muitas coisas são feitas através de motores elétricos, tá? A condutividade elétrica do cobre é bastante apreciada, tá? E uma questão, ele tem também a densidade do cobre, ele tem uma densidade relativamente elevada, ele tem 8,9 kg por decímetro cúbico, tá? Então ele tem uma densidade bastante elevada, tá? Se tu comparar com o aço, por exemplo, que tem densidade 7,9, já é mais denso que o aço, então o aço não é muito leve, então ele tem uma densidade bastante elevada, tá? E aí, além disso, a gente tem como utilização também o cobre, já isso é uma aplicação secundária, tá? Ele é utilizado como como aplicações arquitetônicas, tá? Então, as peças de cobre, tu botar um revestimento de cobre na tua fachada, ele vai formar um óxido de coloração azul ou esverdeado, tá? E esse óxido de coloração azul ou esverdeado, tá? ele é bastante apreciado, tá? Então, se vocês procurarem aí algumas cúpulas de catedrais feitas de cobre, vocês vão ver que ele tem uma coloração azul esverdeada que confere à estrutura um aspecto bastante singular, que é bastante apreciado, é considerado bonito para as aplicações arquitetônicas, tá? Então aqui a gente tem as diversas propriedades, tá? E as respectivas aplicações que exploram as propriedades, tá? Então a gente tem também na indústria naval, tá? Então a aplicação importante também, que ele é bastante utilizado com peças de navio, tá? Devido à resistência à corrosão dele, gera essa aplicação na indústria naval, porque ele tem uma boa resistência à corrosão na água do mar, tá bom? Então isso confere ao cobre, faz do cobre um material interessante para ser aplicado na indústria naval, tá? Então, porque ele tem uma boa resistência à corrosão pela água do mar, tá bom? Então, essas aqui são as principais aplicações do cobre, tá? É função de vocês também. A água naval tá difícil aqui. Eu tô falando e tô pensando ao mesmo tempo, então ele é bastante utilizado na indústria naval por causa da resistência à água do mar, tá? A corrosão à água do mar. Vocês vão aprender lá em corrosão que a água do mar é extremamente corrosiva, tá? Então, tu ter um metal que resiste à água do mar é bastante interessante e bastante importante, tá? Porque vocês sabem que a corrosão eventualmente ela pode fazer com que as peças falhem e ela desgasta as peças, né? Acaba consumindo peças. E aí tu tem duas opções, ou tu troca ou tu tem que gastar mais dinheiro para produzir um material que resista, tá? Então o cobre é um desses materiais que resistem, tá? Então é importante, ele é fundamental para esse nicho que ele é utilizado. Então aqui a gente tem uma gama de aplicações, tá? O cobre tem um valor elevado no mercado também, tá? A produção mundial já saltando de tópico, tá? Indo para a produção mundial, tá? O cobre ele é produzido principalmente grande parte da produção está em os 4 principais países produtores que detêm a maior parte da produção são o Chile,
O Chile é o maior produtor de cobre do mundo, tá? Então, o Chile, o Peru, também vizinho ali do Chile, também tem uma produção apreciável de cobre, seguido pelos Estados Unidos da América e China. Tá? Esses aqui são os 4 maiores produtores e eles ficam com 60% da produção mundial. Tá? E se a gente ir caminhando lá para o 14º lugar, a gente tem o nosso Brasil. Tá? E o Brasil, ele responde sozinho, ele responde por 1,73% da produção mundial de cobre. Tá? No Brasil, a gente tem alguns estados produtores, tá? A maior parte da produção brasileira está no Pará, então 83% do cobre produzido é produzido no Pará. Tá? Seguido por Goiás, tá? Goiás também tem uma importante posição no cenário nacional, produz 7%. Tá? E aí depois seguido pela Bahia, a Bahia produz 5%. Tá? E aí por último a gente tem aqui Alagoas e Ceará, ambos produzindo 5%. Então esses são os estados produtores, tá, de cobre do país. Tá? E a gente tem o Pará como principal produtor de cobre, tá, respondendo por 83% da produção nacional. Tá bom? E aí a gente vai falar um pouco também do consumo, tá? Como que é estruturado o consumo de cobre do planeta. Tá? Então, o consumo está extremamente relacionado com as aplicações, né? E a gente tem 40% do consumo é feito pela indústria da construção civil. Tá? Então, fiação de casa, principalmente, é o principal destino do cobre produzido no mundo. Né? Outra coisa, indústria de produção de componentes elétricos, então indústria da eletricidade, né? Ou seja, indústria elétrica, tá? Produção e transmissão de energia elétrica estão dentro desses, e aí 15% do cobre é aplicado na produção de máquinas, tá? E aí o restante é em outras aplicações, tá? Então a gente aqui tem 30, 40, 80%, então a gente tem 20% utilizado em outras aplicações. Dessas outras aplicações, a gente pode olhar aqui o que são outras aplicações nas aplicações que eu listei aqui em cima, tá bom? Então eu vou fazer um corte agora para a gente falar da segunda parte da aula, que vai se dedicar a falar um pouco dos minérios e das ligas de cobre, tá? Então a gente viu aqui na parte 1 ainda, eu vou cortar, vai continuar no mesmo vídeo, mas eu vou pausar a aula aqui, vou apagar isso aqui e começar de novo, mais em relação à parte de minérios e falando um pouquinho das ligas de cobre, tá? Porque enquanto a gente viu que as principais propriedades, as aplicações, tá? Um pouco da produção mundial, quem são os principais produtores e onde o Brasil está localizado e onde no Brasil se produz cobre, e a relação de quais os nichos de produção que consomem esse metal no país, tá? Então essa é a primeira parte da parte 1. Agora a gente vai ir para a segunda parte, seguido após o meu corte aqui, tá? Bom, então para encerrar, né, vamos falar um pouquinho, vamos tratar um pouquinho dos minérios de cobre e o beneficiamento dos minérios e o beneficiamento desses minérios de cobre, né? Então a gente tem os principais minérios de cobre aqui, a gente tem a calcopirita,
calcopirita, que é um sulfeto de cobre e ferro. É o principal dos constituintes dos minérios brasileiros. A gente também tem calcocita, não só dos minérios brasileiros, em geral a calcopirita é um dos principais constituintes dos minérios de cobre mundiais, né? O cobre aparece normalmente como um sulfeto, né? A gente tem aqui a calcocita, que é um sulfeto de cobre, né? E também a bornita, um outro sulfeto de cobre, né? E um carbonato chamado malaquita, tá? Um carbonato hidratado. Então, malaquita tem a seguinte fórmula química, tá? A rota de beneficiamento desses minérios é principalmente pelo processo de flotação, tá? E o percentual de calcopirita, calcocita, bornita, aqui no Brasil especialmente, tá? Levantando dados produzidos pelo DNPM, né? Os nossos depósitos têm entre 0,72% de cobre, aliás, desses minerais, até 1,54%. Tá? Então é importante vocês observarem que a maior parte do minério é ganga. Tá? Então só essa banda de porcentagens aqui no Brasil, pelo menos no Brasil, do que a gente tem reportado aqui na literatura, tá? Que vocês podem olhar ali nas referências, tá? Somente essa percentagem aqui, esse percentual aqui, se refere aos minerais minérios, o resto é ganga, tá? E o processo de flotação é ideal para tratar esse tipo de minério, tá? Porque os sulfetos são muito suscetíveis ao processo de flotação, tá? Que vocês aprendem lá em tratamento de minérios, e é dessa maneira que os nossos minérios são tratados, tá? Então, um outro detalhe importante, eu acho que era só isso mesmo, tá? Então, normalmente a flotação ela demanda material fino, então precisa passar anteriormente, então precisa ter todo um circuito de cominuição, para depois a gente encaminhar para o processo de flotação, onde a gente vai ter a separação efetivamente, tá? E depois do processo de flotação, evidentemente, a gente tem processos do tipo separação sólido-líquido e tal, para a gente ter o nosso concentrado de flotação seco para as próximas etapas que a gente vai ver na próxima aula. Tá? Então, na aula 2 de cobre, a gente vai ver os processos de flotação, tá? Os processos de extração do cobre, tá? E aí, por fim, né? Aqui a gente falou um pouco dos principais minérios, né? E por fim, para encerrar nossa aula, a gente vai abordar as principais ligas de cobre. Isso aqui é importante para vocês metalúrgicos, vocês têm que, de certa forma, saber as ligas, tá? Ou pelo menos saber onde buscar, ou saber que existem, né? Então a gente tem como as principais ligas, né? A partir do teor de cobre, a gente pode dizer assim que a gente tem o cobre comercialmente, eu vou usar uma sigla aqui, mas eu vou falar, o cobre comercialmente puro, né? Então o cobre CP, tá? E o cobre comercialmente puro, ele tem um teor de cobre maior que 99,3%, tá? A gente também tem as ligas de alto cobre. As ligas de alto cobre, elas têm um teor
menor que 99,3%, que senão elas seriam ligas de cobre puro, né? O percentual de cobre é menor que 99,3%, mas o percentual de cobre é também maior do que 96%, tá? Então essas são as ligas de alto cobre, tá? Então essas ligas onde o cobre é o principal elemento químico. Aí a gente já tem ligas mais divididas que o cobre compõe com outros elementos. Então a gente pode pegar aqui o latão como exemplo. Então o latão é uma liga de cobre e zinco, né? O bronze é uma liga de cobre e estanho, tá? Aí a gente tem os cuproníqueis. Aqui tem uma liga de cobre e níquel, como o próprio nome já diz, tá? E a gente ainda tem as pratas de níquel, que também possuem cobre na composição. São ligas de cobre, níquel e zinco, tá? Os conhecidos como pratas de níquel, tá? E aí a gente tem ligas onde o cobre aparece como elemento minoritário, tá? Então vamos para dois exemplos aqui, onde ele aparece como elemento minoritário. Duas ligas principais aqui, que é em ligas de ouro e ligas de prata, tá? Então o cobre aparece com frequência diluindo o ouro e diluindo a prata. Então esses são os principais tipos de ligas diferentes, tá? Se vocês procurarem em lugares do tipo Wikipédia, Enciclopédia Britânica ou coisa assim, vocês vão achar uma gama enorme de ligas diferentes, tá? Com nomes e denominações diferentes. Eu estou fazendo um recorte aqui para as principais ligas, tá? E é para vocês prestarem bastante atenção nessas ligas aqui, que elas têm as aplicações diversificadas onde o cobre entra como elemento estrutural, tá? Porque existe uma questão que é quanto maior o teor de impurezas, menor é a condutividade elétrica, tá? Então, o cobre para as aplicações que ele é meio que único, né? O cobre, talvez eu não tenha falado lá nas propriedades, ele tem a segunda maior condutividade elétrica entre os metais. O cobre só perde para a prata, tá? E por razões claras a gente utiliza o cobre, né? Porque se a gente tivesse fios de prata em casa, o custo seria muito maior para essa fiação, né? Então, acho que essas são as principais informações que eu queria passar. Essa aula 1 de cada metal, ela sempre é dedicada mais a mostrar mais coisas não tão relacionadas em metalurgia, mas mais periféricas, como as aplicações, quais são os minérios, quem são os principais países produtores. Então essa aula teve essa função, tá? Então é uma ideia que vocês tenham uma visão geral sobre onde vocês estão atuando, tá bom? Então aqui vocês conseguiram então ver as principais aplicações, as propriedades relevantes do cobre. A gente viu um pouquinho, nem tanto só uma citação de curiosidades / apanhado histórico. E aí eu falei também um pouquinho para vocês sobre os principais países produtores e onde o Brasil se encaixava nisso, e a gente encerrou aqui com os principais minérios de cobre e o tipo de beneficiamento que é utilizado para o cobre, que vocês provavelmente viram ou vão ver mais densamente na disciplina de tratamento de minérios. E por fim a gente visualizou aqui as principais ligas de cobre, tá bom? Então a gente encerra essa primeira aula por aqui.
E aí a gente se encontra na próxima aula, referente à nossa parte 2 da aula de cobre, tá bom? Obrigado e tchau, tchau.